Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é um vídeo diferente, acho que vocês devem ter acompanhado a confusão. Vou falar com essa câmera aqui, que ela é aberta e dá para mostrar com quem eu tô aqui. Pastor Marco Feliciano, muito obrigado, pastor. Prazer te receber aqui, Felipe. E vocês devem ter acompanhado no Twitter a confusão que deu, né? Vocês sabem que no Twitter eu sou um pouco explosivo. Marco Feliciano falou alguma coisa que eu não gostei, já cheguei logo no coice chamando de lixo humano e coisas do gênero. Marco Feliciano me respondeu e eu falei para eles que se ele quisesse conversar comigo para marcar o dia que a gente faria um debate, e cá estou eu. Então a gente vai fazer um debate hoje, vai conversar como pessoas civilizadas, tá? Isso é importante ressaltar pra vocês, porque há 2 semanas, desde que isso tudo aconteceu, vocês vêm falando pra gente se pegar na porrada, pra gente marcar no gel, botar lama, entendeu? Não é isso que vai acontecer aqui hoje. Nós vamos conversar como 2 adultos, tá bom? De homem pra homem, sem ter esse ácido e esse sangue que vocês esperam. Vamos ver o que sai daqui, quais são as ideias que serão debatidas. E de início, pastor, eu quero pedir desculpa pra você, que provavelmente não é o que as pessoas estão esperando, que eu comece um debate pedindo desculpa, mas pedir desculpa porque a explosão que eu dei no Twitter foi algo que eu recrimino, né? Não teria porquê, por discordar de você, te atacar pessoalmente ao invés de atacar as suas ideias ou questionar as suas ideias. Então, por eu ter te xingado, por eu ter falado mal da sua pessoa, eu peço desculpa antes da gente começar aqui. Tá aceito? E eu, como pastor, já te perdoei lá atrás. Já orei por você, porque eu sei que, como você, existe um grande número de pessoas que já tem uma imagem, isso seria um pré-conceito, né? Uma imagem já conceituada sobre Marco Feliciano. E eu fiquei pedindo a Deus para que esse momento acontecesse, porque eu sei da sua inteligência, conheço o seu público, é um público que eu não consigo chegar perto dele, e eu acho que você vai me ajudar muito aqui hoje. Então, a males que vem para bem, tá tudo em paz. Maravilha. Então, já que você citou o pré-conceito, eu acho que a gente deveria debater justamente essa questão da homoafetividade, da homossexualidade como um todo, um assunto delicado, um assunto muito. Que é a pauta, acho que desse século, né? Do século XXI, acho que está sendo a grande pauta com o aquecimento global e com outras questões, né? O assunto sexualidade é um dos grandes assuntos da humanidade no momento. E eu queria, primeiro de tudo, saber sobre a questão da união civil. Né? Nós temos 2 homens ou 2 mulheres que se amam, querem ter seus direitos resguardados pela sociedade, pela Constituição, pelo que for. Querem justiça. E nós temos hoje uma situação onde o STF teve que agir, né? Sendo isso certo ou errado, o STF acabou legislando nesse sentido através da jurisprudência. Para quem não está entendendo, porque você não entende o que é STF nem jurisprudência, o STF permitiu, vamos dizer assim, o casamento entre um casal homossexual, e a partir daí criou-se uma jurisprudência onde todo mundo utiliza dessa prerrogativa para fazer o casamento, né? A união civil entre pessoas do mesmo sexo hoje em dia. O que você pensa sobre o assunto? Você está perguntando para o pastor ou para o parlamentar? Essa é uma questão delicada, mas o que você acha melhor responder primeiro? Como pastor? Deixa eu falar como legislador primeiro, né? Como político, ok. Como político. Veja só, a Bíblia do Parlamento, vamos chamar assim, é esse livro aqui, Felipe, é a Constituição Federal. Ok. Tudo que nós vivemos no Estado Democrático de Direito está dentro dessa Constituição aqui. O que estiver fora dessa Constituição aqui pode ser questionado em qualquer lugar. A Constituição resguarda direitos de todo ser humano. O artigo 5º da Constituição é o artigo mais lindo dela, que fala sobre os direitos principais. Nós chamamos de cláusulas pétreas, né? O direito de ir e vir, o direito de pensar, o direito à crença. Todo ser humano, ou todo ser humano brasileiro é igual a todo ser humano brasileiro. Ninguém pode ser discriminado por causa da sua pele, por causa do seu sexo, por causa da sua religião, etc. e tal. Na mesma Constituição, nós temos o artigo 226. Como eu sabia que você ia perguntar, eu já deixei preparadinho aqui, fiz a lição de casa nessa semana, né? Eu vou ler aqui para o pessoal o artigo 226 da Constituição, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, vírgula, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A Constituição Federal ela é clara. O Constituinte de 88 entendeu que família, naquele momento, entidade familiar, era homem e mulher. Os tempos mudaram? Mudaram. Não tem nenhum medieval aqui. Só que não adianta os tempos mudarem e a Constituição não mudar. A Constituição tem que ser refeita nesse quesito. E nunca houve esse debate na casa. Acho que essa é a pergunta principal. Então, você diz que do seu ponto de vista político você não pode se posicionar hoje a favor, né, do que o STF fez, da aceitação de união civil entre pessoas do mesmo sexo, porque a Constituição é clara nesse sentido. A Constituição foi rasgada.
O Supremo Tribunal Ok. Federal, na verdade, ele não aprovou a união civil. Seria interessante falar isso aqui. O Supremo julgou um caso de união estável. União estável. União Isso. estável, duas pessoas moram juntas, uma tem direito ao que a outra construiu, ou na ausência de uma, o outro tem direito à pensão. A união estável. A união estável, nós nunca tivemos dificuldade de debater aqui. O meu medo, e eu falei na tribuna da Câmara, o problema não é a união estável, é que a união estável vai abrir precedente à união civil. E a união civil se tornar em casamento. Se tornando casamento, como ficarão as igrejas? Porque uma vez que as igrejas não apoiam o casamento, elas podem ser criminalizadas. Você acha certo que a Constituição diga que família é apenas entre um homem e uma mulher? Isso depende qual é o conceito família. Hoje não tem mais só um conceito família. Nós temos a família civilizatória, que é uma. Qual é a família civilizatória? Homem, homem, senão não tem geração dali. Nós temos a família tida como família ortodoxa, a família brasileira, e nós temos os arranjos familiares. Então não tem como simplificar uma coisa que é complicada. Não. Deixa A Constituição deixa é eu te simples. dizer como diz a lei. A lei funciona assim, num país democrático de direito. É da regra para a exceção. Não é da exceção para a regra. Isso é em qualquer país democrático do mundo. As coisas têm que ser debatidas, Felipe. Não pode 11 homens de toga, ou mais algumas pessoas, acharem e fazerem o que dá na cabeça deles. Isso é Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito se vence tudo no voto. Se não tiver o voto, fecha o parlamento. Mas você não respondeu, Marco. O quê? Você não respondeu se você considera que a Constituição precisa aceitar Não, a a Constituição união precisa ser entre pessoas do debatido. mesmo sexo. É preciso ser debatido. Uma vez sendo debatido, cria-se a lei. A lei estabelecida, contra a lei você não Então discute. vamos debater. Vamos lá. Eu gostaria que a Constituição permitisse que pessoas do mesmo sexo se casassem. E você? A Constituição diz que não hoje. O Supremo entendeu que sim. Eu tenho o meu pensamento. Eu gostaria de saber qual O é. meu pensamento é o seguinte: se duas pessoas moram juntas, é de fórum íntimo delas. Transformar isso em casamento, nós vamos ter um problema jurídico muito grande. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 226, tem uma frasezinha aqui que é áurea. Para efeito da proteção do Estado. Aqui está o problema. A Constituição não vem para proteger a família. É para proteger a existência do Estado. Então, partindo do ponto de vista de que nós devemos proteger o Estado e que o que protege o Estado é a longevidade, você está defendendo o ideal que, se nós permitirmos e aceitarmos a união civil entre pessoas do mesmo sexo, a gente tende a uma sociedade que não terá filhos. Não é isso, eu não seria tão idiota assim. Toda vez que você pegar 500 homossexuais casados e botar eles em uma ilha isolada, volte lá 80 anos depois, não vai ter mais ninguém. Porque é natural, porque eles não podem gerar filhos. Obviamente, mas Então, ao mesmo tempo eu não vejo essa sedução homossexual onde todos virariam, né? Como assim? Por que essa sedução homossexual onde todo mundo viraria homossexual? Mas ninguém tá falando disso. Ah, tá. Porque quando você coloca uma prerrogativa de que se a gente aprova e aceita e libera, nós vamos ter muitos homossexuais e por isso nós vamos ter uma redução social... Foi isso que eu disse. O que eu disse aqui foi a problemática da lei. Quando você cria o casamento, você dispara alguns dispositivos. Vou te dar um exemplo aqui, olha, muito claro. O que é que liga um homem a outro homem? A afetividade. Não é isso? É o afeto que faz duas pessoas ficarem juntas. O afeto. O amor é afeto, não é? Pois bem, dois homens vão ter a união estável aprovada, como a lei já teve. A união estável dá um direito de ter o que o outro construiu. Se um morrer, o outro tem direito à pensão. Sim ou não? Porque o que é que liga os dois? O afeto. O amor. O amor e o afeto ligam os dois. Os dois não podem gerar filhos, então eles não podem proteger o Estado. Então eles são grupos separados. Dois homens, união estável. Eu tenho 50 anos de idade, 60 anos de idade e tenho um filho. E esse filho fez um voto de ficar solteiro para sempre, para cuidar de mim. Eu conheço um monte de famílias assim, onde a filha cuida da mãe, onde o filho cuida do pai. Gente que fez voto, enquanto meu pai viver, não vou me casar. Gente que vive um para o outro. O que é que une um pai a um filho? Uma mãe a uma filha? É o afeto. Sim. É o amor. Os dois estão juntos. Olha como funciona no país. Se eu resolvi cuidar do meu velho pai, meu pai tem uma boa pensão. Se ele morrer depois que eu tiver 22 anos de idade, eu não tenho direito à pensão do meu pai. Mas no que isso implica na questão homossexual? Veja só, se o meu pai estiver namorando um outro homem, e eles conviveram 30 dias, 60 dias ou 90 dias, não importa, esse outro entra na justiça, ele tem direito a tudo que o meu pai tinha. E eu, como filho que cuidei do meu pai, não tenho. Mas eu acredito que é muito oportunista da parte
dessa parte de argumentação que você está utilizando. E oportunista eu não uso de uma maneira pejorativa. Eu acho que oportunismo é o uso da oportunidade. Você utilizar uma Constituição criada 30 anos atrás, 28 anos atrás, para solidificar algo que não deveria ser solidificado. Veja só. Mas você se posiciona... Eu te dei argumentos aqui. Tudo bem, mas você se posiciona claramente que se hoje tivesse uma votação nesse sentido, você votaria contra. Se fosse a união estável, não teria problema. A união civil teria dificuldades. E já expliquei os motivos. Porque a união civil, ela envolve a sacracidade. Tem alguns países da Europa que obrigaram as igrejas cristãs a fazer o casamento gay. Mas isso eu não vejo sentido também. Você não vê, isso mas eu pessoalmente. Aliás, só um parêntese. É importante ressaltar aqui uma coisa. Eu não sou porta-voz da comunidade LGBT, tá? Eu não falo em nome da comunidade LGBT, primeiro porque eu não faço parte dela. Ok? São duas pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT debatendo o assunto. Então nada do que eu falar aqui pode ser visto ou interpretado como alguém que representa essa comunidade ou que luta ou que é militante nesse sentido. Eu tô aqui para conversar e esclarecer, só isso. Outro ponto. Esse vídeo editado está no meu canal, vocês podem assistir aqui, e tem a versão sem edição nenhuma, que está o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para download, ok? Tá a versão inteira, a entrevista inteira, sem tirar absolutamente nenhuma palavra, só para deixar claro para todo mundo. Voltando aqui. O parlamento é o lugar do debate. A palavra parlamento vem de parlar. E parlar é falar, é debates. Por que um projeto leva 10, 15 anos? Porque não há consenso. E em uma democracia vence a maioria. Não se pode a maioria viver a revelia de uma minoria. Entendeu? Porque a lei é feita da regra para a exceção. É injusto. O mundo é injusto. A vida é injusta. Tudo é injusto. Mas então, nós podemos diminuir essa injustiça. Essa injustiça deve ser mudada com debates. Não pode ser mudada a revelia. Não, eu concordo que há de ter debate. Então, meu problema é esse. O nosso problema é que o debate nunca veio para casa. Feliciano, mas a partir do momento que nós temos uma situação onde nós temos milhões de pessoas, ou milhares, ou centenas de milhares, de casais homoafetivos que não são resguardados pelo Estado, que não possuem qualquer tipo de direito. Hoje já são. E aí o STF age no sentido de proteger essas pessoas. Para mim, ao meu ver, o STF agiu onde vocês falharam. Onde vocês falharam. Vocês não. Todos. Deixa eu te dizer. Todos aqui dentro falharam. Somos em 513 deputados. Cada um defende a sua bandeira. 513 falharam. Cada um defende a sua bandeira. Os meus princípios, eu venho e luto por eles aqui. Isso é democracia, Felipe. Não é. Winston Churchill disse que não existe um regime de governo melhor, mas também não existe outro pior do que a democracia. Tudo bem. Porque é assim que funciona. Mas se a Constituição prega algo que é injusto e as leis não defendem a justiça, há falha. E se o STF agiu, ótimo. Não, ele fez a revelia, porque se ele faz isso, ele abre um precedente. Abrindo um precedente, ele pode criar inúmeras injustiças e jurisprudências que podem colocar em risco a existência do país. Eu acredito sim que o problema tem que ser conversado, tem que ser dialogado, tem que vir para a Câmara. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu concordo. Agora, do ponto de vista pessoal e ideológico, que é o que eu vim para cá discutir, eu vim para cá discutir com o Marco Feliciano. Eu sei que isso interfere no pastor, no deputado, no pai, no marido, etc. Mas menos deputado. Vamos ser um pouco menos deputado nesse momento. Um pouco menos. Você quer me levar pra fogueira. Não, de jeito nenhum. É porque eu acho que a partir do momento que você usa o escudo do deputado, que é absolutamente normal. Eu não estou usando normal. escudo, porque as lutas que vieram contra mim não vieram enquanto eu pastor. Porque enquanto eu pastor, que eu preguei no mundo todo, eu falei em 80 países, eu tenho 20 livros escritos, tenho 20 milhões de DVDs esparramados e 4 milhões de seguidores no Facebook. Como pastor, ninguém nunca questionou meu posicionamento como pastor. Foi colocar os pés aqui na Câmara. Então eu fui julgado e vendido pela mídia como deputado. Então, sim, a questão dos meus posicionamentos são como deputado. Você está aqui hoje por causa do deputado. Eu sei, só que a partir do momento que você começa a utilizar questões que deveriam ser alteradas como pétreas e imutáveis e que, enfim, justificam o seu pensamento, isso acaba com o debate. Não acaba com o debate porque eu estou te mostrando que eu tenho argumentos. Não, você está me mostrando que você tem questões que você não quer mudar de jeito nenhum. Não estou dizendo que eu sou um. Nós somos em 513. Sim, realmente, a maioria desses 513 são conservadores, isso é um fato. Eu fui enviado para cá representando um povo, então eu falo por esse povo. Eu acredito muito que há diversas possibilidades de interpretação da Bíblia. Eu acho que a sua própria religião mostra isso. Não há um consenso dentro dos evangélicos sobre vários assuntos. O que eu acho, inclusive, interessante. Eu acho interessante você ter diferentes vertentes, diferentes interpretações, diferentes formas de pensar. Eu, por exemplo, conheço uma igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que tem uma drag queen dentro do seu grupo de pregação. É igreja inclusiva? É uma igreja super inclusiva, que trata
completamente de maneira abrangente e aceitando os homossexuais e não enxergando na Bíblia uma forma de recriminar a homossexualidade. E eu acho curioso analisar a Bíblia dessa forma, porque há sim uma seletividade, e isso é claro, eu acho que a seletividade bíblica ela é presente para qualquer pessoa, porque você precisa definir e decidir o que você considera aproveitável para 2016, para o século XXI, e o que você considera desaproveitável para 2016. Por exemplo, gostaria de fazer uma pergunta para você. Quantas citações bíblicas no Novo Testamento refere-se a homossexuais? 2. Quais? A de Paulo. A Romanos. E uma carta. Apocalipse cita alguma coisa dentro desse sentido também. Na verdade, quem mais fala é Paulo. Jesus não fala sobre isso. Quem era, historicamente, e para a sociedade como um todo, historicamente, quem foi mais importante? Jesus Cristo ou Paulo? Cada um em seu sentido. Jesus foi o salvador da humanidade, mas Então, foi Paulo quem cristianizou o mundo do seu tempo. Mas Paulo ele desvinculou o cristianismo do judaísmo. Em Porque se Paulo não tivesse feito isso, os gays não seriam só tidos como um ato pecaminoso. Os gays seriam assassinados. Porque o judaísmo diz que o homossexual tinha que ser assassinado. Exatamente. Inclusive, nas pregações de muitas igrejas evangélicas hoje, utiliza-se Levítico para condenar a homossexualidade. Quem fala isso é ignorante. Quem fala isso... Jesus veio e trouxe o mandamento acima de todos os mandamentos. Peraí, Marco, eu acho maravilhoso você ter dito isso. Maravilhoso de verdade. Eu não sabia da sua posição em relação a isso. Quem cita Levítico para condenar a homossexualidade é ignorante. É ignorante. Eu acho que isso deveria ficar claro. É ignorante porque, embora seja o texto sagrado, aí muitos vão pegar o tempo. Como eu te disse, a Bíblia não é um livro comum. Se fosse comum, já estava escorada numa estante há muito tempo. A Bíblia é um livro, nós entendemos, divino. A Bíblia levou 16 séculos para ser escrita. Tem 40 escritores. Eu creio que só tem um autor, que é Deus. O Velho Testamento todo foi escrito para uma geração, para o povo de Israel, para aquele tempo. No Novo Testamento, Jesus trouxe a pregação do amor. Ao trazer a pregação do amor, ele continua dizendo que o pecado é pecado. Só que a forma de tratar o pecador é de outra forma. Porém, Marco Feliciano, a Bíblia pode ser contestada no ponto de vista homoafetivo. Não pode. Pode. Não pode, porque a Bíblia ela é inerrante palavra de Deus. No Velho Testamento? No Novo também. Mas no Novo Testamento você possui uma citação de Paulo, em Romanos. Veja só, Paulo não ia citar todas as coisas em todos os livros, Exato. simultaneamente. Mas se você, Paulo, se o mesmo você Paulo ignorar, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e por ela deve ser regida. E se você considerar aquela fala de Paulo específica para Romanos, específica, Paulo escreve... que nem sequer fala de homossexuais. Até porque homossexuais não eram um contexto da época. Nós podemos ler sobre isso. Podemos ler sobre isso. Ele fala sobre homens que se voltam aos outros homens. Ele mulher, fala o homem e mulher deixou que o se uso volta natural da mulher. Exato. O homem deixou o uso natural da mulher e passou a inflamar nos seus próprios corpos a sua atitude. Isso não é um homossexual. Isso é o quê? Você enxerga que todo homossexual é um homem que, quando já está adulto, deixa de amar uma mulher e passa a amar um homem? Isso é o exemplo de todos os homossexuais? Paulo não está falando de amor de coração, ele está falando de inflamar em seus corpos. Exato. Ele está falando de sexo. Ele em nenhum momento falou sobre uma pessoa que desde cedo possui o desejo sexual para outro homem ou amor. Ele está falando, desculpa, eu estou rindo, porque nesse quesito, eu entendo, estudei muito. Não é desse ponto de vista que você está vendo, você está enxergando. Eu enxergo a Bíblia de uma forma, Paulo, você enxerga de outra. Paulo, e eu conheço muitos pastores que concordam comigo. Sim, tem pastores e pastores, tem até pastores que nem pastores são. Tem pastores que compram o seu título. Pastorado não é título, pastorado então, é vocação. Se algum pastor não enxerga pecado na homossexualidade, ele não é um pastor. Essa não é pastor. Entendi. Biblicamente falando, cristianismo, essas igrejas que você chama de igrejas, nós não conseguimos vê-la como igrejas. Entendi. São agremiações religiosas. Ou ela define a homossexualidade como pecado, ou ela nem igreja é. Não é interpretar um texto, é num todo. Qual é Porque o todo, só Feliciano? isso não é errado. Porque só isso é visto como não sendo errado e o restante tudo é. O cristianismo não é uma religião de condenação. Ele enxerga o ser humano a partir do ponto de vista da sua criação. Depende. Deus não depende. O cristianismo, Depende. não há relativismo nisso, Felipe. Quando você utiliza o Velho Testamento para ditar regras, você Não, está se eu condenando. Eu não estou deixando o Velho Testamento de lado, eu estou aqui no Novo, estou com Jesus agora, estou com Cristo. Jesus condenou práticas sexuais ilícitas. A homossexualidade na sua época era um ato ilícito. Jesus não falou sobre homossexuais. Ele falou sobre atos ilícitos de sexo. Ao falar sobre atos ilícitos de sexo, já havia isso no seu tempo. Não cruzou nenhum homossexual o caminho dele para explicar para nós como fazia, até porque
o homossexual ele ficava escondido. Se ele fosse visto, ele era apedrejado na rua. Então não tem como alguns aparecer perto dele. Esse pessoal ele sofria um preconceito de fato. Junto às prostitutas, eram obrigados a ficar do lado de fora da cidade. Então os caminhos pelos quais Jesus andou, se ele cruzou com algum homossexual, ele não contou pra gente. Mas eu esperar que se ele se importasse com a sexualidade, ele teria dito algo, né? Mas ele falou, tanto é que ele falou pra mulher, vai e não peques mais. Se fosse assim, não, você pode dormir quantos homens você quiser. Se ele se preocupasse com a sexualidade, Felipe, não com a quantidade de sexo. Jesus respondia as perguntas que cruzavam o caminho dele. E outras coisas não precisam ele falar para nós, que nós entendemos como funciona. Nós entendemos quem? Quem entende um pouquinho de vida, quem entende um pouquinho de ser humano, quem entende um pouquinho de psicologia. Esses são os que condenam os homossexuais? Não, ninguém condena o homossexual. Nós condenamos a homossexualidade, a atitude. Entendi. O homossexual nós não condenamos. Então, o que forma uma pessoa, o que faz parte do caráter, da essência humana dela, da condição de existência dela, você pode atacar. A pessoa não. Não, nós não atacamos aquilo que ela faz. A igreja não vai e fala assim, você vai para o inferno por isso. Não. Todos são bem-vindos, não. A pessoa, quando ela entra dentro de uma igreja e começa a ler, ela própria começa a se questionar. Mas peraí, você está dizendo que a igreja não diz que o homossexual vai para o inferno? Eu não digo. A minha igreja não diz. Bom, então você fale pela sua igreja. Mas eu estou falando pela minha igreja. Tá, okay. Você não está perguntando isso para mim, o pastor? Realmente existem eu estou falando para minha igreja. E milhares de igrejas que condenam dessa forma. Quem é que condena o homem ao inferno? Só Deus pode falar sobre isso. Sim, mas existem muitos pastores que se consideram os porteiros da eternidade. Eles acham que eles são os porteiros. Eles vão diante de Deus um dia pagar sobre o seu preço sobre isso. Tá? Alguém escolhe ser gay? Felipe, olha, escolher, não, poxa, hoje eu vou ser gay. Depende, tem coisas, calma aí, tem caso e caso. Daniela Mercury passou a vida inteira com um homem, casou 3 vezes com um homem, teve 200 filhos com um homem. Aí de repente falou assim, não, hoje eu quero ser gay. E virou gay. Pronto, foi acabou. Isso que ela fez? Ué, não foi? Ela acordou um dia e falou, quero ser gay? Ué, ela foi casada com 3 homens. Você já conversou com ela? Ela nunca quis conversar comigo, mas eu já li tudo sobre as coisas que ela escreveu. Eu acho que seria interessante você ter esse debate com ela. Ela só xinga também. Então, veja só, voltando aos assuntos. Eu posso aqui, por exemplo, os intelectuais de plantão, né? Existem livros. Esse livro aqui, por exemplo, né? Claudemir Soares. Esse livro foi caçado no Brasil. Esse moço foi homossexual a vida toda. E de repente descobriu que não era. Ele foi cuidar dele mesmo, porque ele estudou psicologia. E ele se tratou. Ele falou assim, calma aí, não é doença. Então é o quê? É um fenômeno de comportamento. Preciso rever a minha vida. Ele mostra aqui os tratamentos usados no mundo inteiro ainda hoje, em século XXI, que só não é visto no Brasil. Você não se enxerga o quanto isso é horrível de se falar? É triste, mas são verdades que precisam ser faladas. Não, horrível, porque você não está entendendo onde eu estou chegando. Você conhece muitos homossexuais. Claro. Eu conheço inúmeros. Eu já tive com pelo menos uns 5 mil que vieram falar comigo nessa minha existência de 43 anos. Desses 5 mil, Felipe, eu falo aqui sem ser leviano, sem ser mentiroso. Deus é minha testemunha. Desses 5 mil, 90% deles, 90%, passaram por abuso sexual na sua infância. Foram abusados por algum adulto. 90%. Os outros 10% que sobraram tiveram transtornos com a figura do pai, transtorno com a figura da mãe. Foram Desculpa, você está querendo... Eu estou dizendo que é um fenômeno... Não estou ditando nada. Estou dizendo que eu vi. Estou dizendo que eu tratei. Estou dizendo pessoas com quem eu conversei. Estou dizendo sobre livros como eu li. Eu Nascido Gay. Esse livro aqui é de um cientista. Esse cientista aqui, John S. Tye, ele foi um dos que ajudou na contemplação do gênero humano. Ele mapeou cientificamente, ele diz, não existe o gene gay. Ou seja, a pessoa não nasce gay. Como, Felipe? Qual é o gene hétero, Feliciano? A pessoa nasce homem e mulher. Isso não é sexualidade? Isso é o quê? Isso é gênero. Isso é teoria Kerr. Você está trazendo uma teoria. Peraí, você está trazendo uma teoria. Não, calma aí. Gênero não é sexualidade. Não, gênero é homem e mulher. Exato. Sempre foi. Gênero é homem e mulher. E o que é homem? O que define o homem? É comer mulher? O que é o homem? Não, o que define o homem é o que ele tem no meio das pernas dele. Eu não acredito. O que define o homem é o macho. Aí nós estamos falando de a vida de toda. Gênero. Não, aí só, a gente saiu para outro você assunto. Começou a usar. Felipe, você começou a usar as ladainhas do presente século, dos últimos 5 anos, das nomenclaturas que foram criadas pelo movimento LGBT. E nós não precisamos ir por aí. Começou com gay, começou com menino alegre, depois foi para gay, de gay foi para homossexual, de homossexual foi para homoafetividade, de homoafetividade foi para orientação sexual. Você quer agora me falar que ninguém nasce agora gay? Já é teoria do gênero. Você quer me falar que ninguém nasce gay? Ninguém nasce gay. E ninguém nasce hétero, então? Todo mundo nasce com o seu sexo.
Exato, mas eu não tô discordando disso. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela vai se destilar por ele. Você acha que alguém pode ensinar alguém a ser gay? Isso ensina você a sua responsabilidade como ser humano. Não. Felipe, você acha que alguém pode ensinar alguém a ser gay? Cadê uma tomada? A tomada funciona da seguinte forma. Tem um negocinho aqui que entra dentro dela. Um é macho, o outro é fêmea. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, é macho e fêmea. A sobrevivência da sociedade é macho e fêmea. Você sabe que você tem uma tomada também, né, Feliciano? Tem, mas essa tomada só sai, não entra nada. Ah, a não ser que a sua entre. Não, a minha porque... só sai. Né? Isso não é tomada. Isso foi feito. Você tá falando de coisas que encaixam, tem coisa que encaixa aí também, Não, ali não encaixa. Não encaixa nada. Você pode não usá-lo para isso. O encaixe certo, é isso que eu estou dizendo. Desde que o mundo é mundo. É assim que funciona. Eu estou dizendo, regra... Desde que o mundo é mundo, existe homossexual. Regra e exceção. Regra e exceção. Existe uma exceção? Existe. Se é uma exceção, nós temos que estudar essa exceção. O Papa claramente se posicionou hoje de uma maneira muito melhor em relação aos homossexuais. O que ele disse? De uma maneira muito melhor. A última encíclica dele, ele diz assim, continua sendo pecado homem com homem, mulher com mulher. Ele disse assim, não sou advogado do Papa, mas o Vaticano foi obrigado a soltar uma nota. O Papa não abriu a Igreja Católica para a homossexualidade. Ele só disse que se Deus não julga, ele também não julga. Eu também não julgo. Não? Não, estou julgando. Quando você diz que a homossexualidade é pecado, você acha que isso é o quê? Ô, Felipe, eu tenho uma Bíblia, eu tenho um livro de regra que me diz isso. Que te diz no Antigo Testamento. Não, me diz no Novo Testamento. Ele me diz no Novo Testamento. Ficarão de fora, os afeminados ficarão de fora. Malacói? Você vai citar Malacói? Não, estou citando a Bíblia. Então, você está citando Malacói. A palavra Malacói em hebraico que não significa efeminado. E significa o quê? Devasso. Os meninos devassos do Velho Testamento eram a mesma coisa. Não você é, vai encontrar... não. Felipe, olha só, Feliciano, você está citando Coríntios. Você está citando Coríntios. Eu vou citar a Bíblia aqui para você. Numa citação que claramente é repudiada pelos historiadores. Não, os historiadores efeminados. Primeiro, está dizendo apenas de um tipo de gay. E os sodomitas? Vamos lá. Sodomitas também, a tradução do hebraico era para outro tipo. Era sodomita mulherengo. Era homem que fazia sexo anal. Pelo amor de Deus, Felipe. Feliciano, não, veja só. Feliciano, eu já tive mulherengo, devasso, bêbado. É isso que Paulo condena em Coríntios. Afeminado. Como é que um homem afeminado pode ser mulherengo? Porque não é afeminada a palavra. Como não é? Existem várias traduções para a mesma palavra. Não é só malacói. Ela não é empregada só nesse texto. Não é só isso. Nós vamos ter que ter um debate teológico também aqui. Veja só. A Bíblia Sagrada e o cristianismo têm um ponto pacífico sobre isso. A homoafetividade ou a homossexualidade é vista como pecado e ponto final. Baseado no Velho Testamento. No Novo Testamento. No Novo Testamento. No Novo Testamento. E ainda que fosse só no Velho Testamento, tirando a parte da morte, Deus enxerga isso como um erro. Tá aqui. Todas as vezes que veio o assunto da homossexualidade, foi tratado de forma a pôr um ponto final nisso. A Bíblia toda vez que apareceu um caso de homossexualidade, o assunto é terminado de maneira abrupta. É algo como a Bíblia chama, que Deus chama isso de abominação. Uma abominação é algo que não há nem discussão. É a perversão da natureza como ela foi feita. Abominação é só citada no Velho Testamento. No Novo Testamento também. Felipe. Abominação para a homossexualidade no Novo Testamento? Felipe, veja só, ou eu entendo a Bíblia, ou eu aceito a Bíblia, ou eu vou rasgar ela e pegar só alguns pedacinhos e andar com ele. Mas é exatamente isso que você faz. Eu não. Sim. Como? Você permite que sua mulher fale na igreja? Claro, minha mulher é pastora. Paulo deixa claro que a mulher não pode falar dentro Naquela igreja, lá em Corinto. Porque lá em Corinto havia o costume da Grécia. E quando ele mandou a carta para os romanos, ele não falava especificamente sobre um grupo específico de romanos? Não, porque havia naquela época, os romanos é outro pensamento. Exato, os romanos são gregos. Deixa eu explicar. Exato. É fácil. Calma aí, deixa eu explicar. É fácil utilizar versículos dessa forma. Não, os romanos vêm de uma cultura helênica. A cultura helênica era uma cultura amoral. Eles não eram imorais, nem tinham moral. Você sabe como o grego via o sexo? Por exemplo, a pederastia vem de onde? Dos gregos. Sabe como o grego via a pederastia? Iniciação sexual, eu sei como é. Não é iniciação sexual. Os gregos entendiam que quando um homem fazia sexo com outro, ele transmitia experiência para o outro. Então era uma cultura pagã. Para isso veio o cristianismo. O cristianismo veio para colocar limites. O cristianismo veio para tirar dos bárbaros a barbaridade e implementar um novo estilo de vida, um estilo de vida puro. Você acha certo existirem professoras? Sim. Em Timóteo, Paulo também deixa claro que é vedado a mulher ensinar. Ensinar na igreja, naquele tempo. Sua mulher é pastora. Naquele tempo, Felipe, houve um tempo para isso. Mas e por que nós não podemos usar aquele tempo para os homossexuais, pastor?
Por que não? Porque aí é um ato de imoralidade sexual, envolve tradições, envolve vida, envolve extinção de um gênero em Pastor, si, envolve a deturpação da imagem Feliciano, de Deus no não, ser humano. não. Bom, você pode não acreditar, esse é o meu pensamento. Eu acho que o pensamento é muito fácil você atualizar pensamentos bíblicos. Não é atualizar sim. pensamento, É Felipe. sim, Não Feliciano. é, filhinho. No fundo, é. Filhinho querido, não é. Você pode me chamar de filhinho querido para tentar me minimizar, isso não muda o fato de que é. Não, estou te dizendo, é de maneira carinhosa. Não estou te Não, minimizando. Feliciano, não é de maneira carinhosa. Querido, é fato não é absoluto fato, não é fato. que a Bíblia tem Ela não é vários seletiva. posicionamentos Ela não é seletiva. contra a representatividade da mulher. Isso é fato. Isso é fato. E outra, você cita então, Paulo. Vamos lá, você está falando de mulher? Tá bom, vamos você lá. cita, Vou te mostrar como a Bíblia fala de mulher. Deixa eu falar no só um Velho pouquinho. Testamento, Deixa eu mulher só não falar um podia pouquinho. nada. Deixa eu falar um pouquinho. As Você maiores cita amigas Paulo, de Jesus eram mulheres. Você cita Paulo várias e várias e várias vezes, principalmente na questão da homossexualidade. Até porque no Novo Testamento, até porque no Novo Testamento Paulo é o único que fala sobre essa questão. Paulo é o doutrinador, ele é o mestre. Ok. Ele escreveu 13 epístolas. Exato. O Novo Testamento todo sai da mão dele. O que Paulo falava sobre o relacionamento heterossexual? Que era possível que houvesse, desde que houvesse santidade. Não, homem é homem, a mulher é mulher. Você sabe onde eu quero chegar. Você sabe onde eu quero chegar. Você sabe onde eu quero chegar. Me leva. Você sabe que Paulo em Coríntios deixa claro aos solteiros e às viúvas, sejam como eu. Sejam como eu, solteiro. Isso. Exato. Ele pregava claramente que uma forma de você chegar a Deus era não ter outra pessoa na sua vida. Não é isso. Está claro em Coríntios. O que está claro é que Feliciano, Paulo é um missionário. Paulo está viajou, claro em Coríntios. Paulo viajou a Ásia toda. Então todo solteiro e viúva tinha que ser missionário? Ele disse que a sorte dele é que fossem como ele, que pudessem ser castos e voltados para Deus por causa de um emprego. Você ia usar naquele momento. Do quê? Não, você ia falar daquele momento. Emprego. Você ia falar daquele momento. Naquele momento dele, no momento em que ele era missionário. E por que a gente não pode, humanamente, antes de se pensar em pecado, divindade, Bíblia, em Constituição, em ser humano, porque nós não podemos porque nós não podemos abraçar a nossa humanidade e aceitar que a homossexualidade é um processo natural, que é enxergado em todas as espécies animais presentes na face da Terra. Não, a homossexualidade é uma coisa só inata do homem. No meio da natureza não existe homossexualidade, até porque a homossexualidade tem a ver com o homem. O que existe na natureza são fenômenos. Fenômenos que existem e já foram estudados e comprovados que não é isso. O que há, os animais vivem em cio. Eles não são como a gente, tem uma sexualidade liberada, Felipe, acorde. E existem espécies de aves onde mais de 80% do comportamento dela é homossexual. Acontece dentro delas o momento em que elas estão no cio. Ao estar no cio, elas precisam copular. Ao precisar copular, elas precisam de alguém que seja dentro dela. Foram estudar isso na vida dos pinguins. Pinguins fazendo sexo com pinguins porque haviam ursos que mataram as pinguinhas. Não sei se é assim que chama. Então você está me dizendo que só existe homossexualidade onde há desequilíbrio? Só existe homossexualidade para o homem. Na raça, a natureza é muito perfeita, a natureza age por instinto. Eu entendo que você queira pensar dessa forma. Não, eu não quero, eu penso assim. Eu sei, você gosta de pensar dessa forma, não, mas ao mesmo tempo eu sei que você está profundamente equivocado. É intelectual, não é, é o natural. É o natural. É natural dois homens terem amor pelo um pro outro. Não, sim, o pai amando o filho, o filho amando o pai, o tio amando o sobrinho, o sobrinho. Não pode, duas amizades de amigos, eu gosto de você, eu tenho um sentimento de amor por você. Não é humano. Eu tenho um sentimento de amor por você, porque você lhe respeita. Presta atenção. O amor sexual entre dois homens, isso é um fenômeno de comportamento. Por que você não comenta, pastor, sobre, por exemplo, a utilização inflamada do discurso do Silas Malafaia para mover todo mundo contra o Boticário, por exemplo? Veja só, você pode procurar naquele momento que não há uma fala minha. Por que não há uma fala minha? Bom saber. Pode procurar contra o Boticário. Não, eu tive um problema na época com a Natura, porque a Natura foi um outro problema. Não foi problema com a Natura, foi problema com a Globo. Houve aquele beijo daquelas duas senhoras no início da novela e eu achei aquilo uma afronta à família brasileira. Porque não era preciso começar a novela daquele jeito, colocando dois monstros sagrados da mídia para forçar uma situação, porque aquilo foi uma forçação. Tanto é que a novela acabou, tiveram que encurtar ela em 40 capítulos e eu chamei o pessoal, o pessoal da Globo sentou onde você está sentado aqui. Um dos diretores veio aqui falar comigo e falou: Feliciano, vamos fumar o cachimbo da paz? Eu disse: eu não fumo cachimbo, qual que é o seu problema? Não, você fez, nós perdemos milhões de reais por causa disso, porque você colocou o povo. Eu falei: nós atacamos a Globo, nunca virou nada. Então só tem uma maneira, atacamos o seu patrocinador. E eu promovi um boicote naquela época à Natura, porque a Natura que naquele momento levantou aquela novela,
que patrocinava aquilo. E a Natura é uma empresa que estava dentro da casa de todo mundo e funcionou. Tanto é que o Malafaia me ligou, depois falou, para que já deu. Eu falei, mas eu não estou fazendo porque o senhor mandou, deixou de mandar. Eu fiz porque eu achei que é interessante fazer e funcionou. Você se orgulha disso? Não, veja só, eu me orgulho, não tenho orgulho, eu não tenho orgulho de brigas, Felipe. Eu não gosto é que as pessoas atravessem a gente, passem por cima de uma sociedade que não foi consultada sobre esse assunto. Você acha que um beijo gay precisa de aprovação? Não é questão de aprovação, não precisa entrar dentro da casa do brasileiro sabendo que aquela emissora é paga com dinheiro público, que todo ser humano, todos os brasileiros ajudam a manter aquela emissora com seus impostos. O entretenimento não pode ser para também é refletir a realidade. Mas aquilo não é a realidade. O que há de errado num beijo gay? Não é o beijo em si, é o simbolismo dele. Eram duas mulheres que a soma da idade das duas juntas era muito pesada. Eu acho que uma tinha 80 anos. Podem ser lésbicas. Não precisa mostrar isso para todo mundo. Não precisa mostrar um beijo. Não precisa ficar se esfregando. Não precisa ficar transando no meio da rua. Não precisa ficar fazendo isso. Você faz isso em relação às novelas das 11, quando mostra o casal heterossexual com o peito de fora transando? Eu não fiz transando? aquilo. Eu fui questionado. Veja só. Olha como funciona. Eu estou quieto na minha casa. Eu não assisto novela. Eu não assisto nada. Eu não tenho tempo. A Veja me ligou e disse assim, deputado, o senhor não vai falar nada sobre o beijo gay? Eu falei, que beijo gay? A novela iniciou com um beijo gay. Todo mundo sabia que nós estamos tratando esse assunto aqui, nós estamos tentando entrar num acordo, estamos falando sobre a criminalização da homofobia ou não. A Globo vem e faz isso para quê? Para chocar. E qual é o problema? O choque cultural, Felipe. Nós estamos num país que tem que respeitar todo mundo. Não é só respeitar aquele grupo minoritário, não. Tem que respeitar todo mundo. Você se sente desrespeitado com o beijo gay? Muito, muito. Você não acha que você deveria tratar isso no psicólogo? Você acha que eu sou doente? Não. Então não. Você não precisa tratar doença no psicólogo. Não é o beijo, são duas mulheres beijando. Veja só, não fui eu. Vários artistas que estavam com as suas filhas sentadas do lado assistindo a novela, embora seja um horário imprudente, disseram que tiraram as filhas uma atriz da Globo, pronto, uma atriz da própria novela. Procure, você vai encontrar ela falando, eu tirei minha filha da sala. Uma atriz. Felipe, o que tem de problema dela não querer que a filha veja? Não entendi no que isso ela justifica. Não aceitou ver aquilo. Mas o que isso justifica você promover um boicote? É antinatural. É antinatural. Isso é muito homofóbico. Isso é muito homofóbico. Você pode achar isso. É antinatural colocar isso na frente dos olhos de todo mundo, Felipe. Antinatural. Não é homofobia. Homofobia é aversão a gay. Homofobia é violência contra a gay. Homofobia é você tirar da pessoa o direito, por exemplo, dela trabalhar por ser isso. Minha liberdade de opinião, minha liberdade de expressão vem antes da minha liberdade sexual, Felipe. Ué, mas você tem liberdade de opinião e eu tenho liberdade de definir como homofóbico. Eu acabei de falar que você está me chamando de homofóbico, você está me chamando de criminoso, porque querem criminalizar a homofobia. Sim. Eu acho que existem níveis... Vocês estão vendo aqui? Estou vendo que está todo mundo ouvindo. É por isso que a lei da homofobia não passa aqui. Existem níveis e níveis que precisam ser debatidos em relação à homofobia. A lei da homofobia não passa aqui por causa disso. Eu acabei de dizer que eu não acho certo, que eu não acho natural, é uma opinião minha, e fui chamado de homofóbico pelo Felipe Neto. Mas é um pensamento homofóbico. Não é pensamento homofóbico, é minha liberdade de expressão. É minha liberdade de opinião, é minha liberdade de expressão. Se eu não penso, eu não existo. Mas eu não estou tirando a sua liberdade de expressão. Não é filosófico isso? Penso, logo existo. Se eu não posso pensar, você vai botar uma tarja na minha boca. É um pensamento filosófico, inclusive, não considerado correto. Um pensamento muito cartesiano. Um pensamento de existência. Um pensamento de existência. A nossa Constituição diz o direito de pensar, o direito de dizer. O que eu estou dizendo é que você ter um pensamento homofóbico não te define como homofóbico. Aqui, ó. Uma coisa. Claro que não. Se eu tenho pensamento homofóbico, logo sou homofóbico. Não, penso, logo existo. Você está dizendo que penso primeiro. Você está dizendo que penso, logo existo é uma unanimidade? Artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento. Artigo 6º. Você pode falar que negros deveriam ser escravizados? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Você pode falar que negros podem ser... Você pode dizer que negros podem ser escravizados? Porque escravidão é crime. Escravidão é crime. Isso sim é crime. Então a opinião pode ser criminalizada. Opinião pode ser criminalizada. Isso é uma liberdade de pensamento. Não pode ser criminalizada. Depende do contexto. Você não pode tirar uma frase de um contexto. Se você tiver a opinião de que o negro é inferior ao branco, isso é crime. Óbvio. Porque aí você vai contra a Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. Óbvio. Isso é crime. E a partir do momento que você diz que o gay é antinatural... Eu não disse que o gay é antinatural. Eu disse que o beijo homoafetivo na televisão brasileira, em canal aberto, onde os meus impostos, que sou hétero, pago, é antinatural. Você não pensa que a homossexualidade é antinatural? Para mim é um fenômeno de comportamento. Antinatural.
fenômeno de comportamento. Feliciano. Porque eu conheço pessoas que eram e deixaram de ser. Você não quer falar, porque eu falei que falar isso é um pensamento homofóbico. Não, isso eu estou dizendo. Desde que nós começamos o debate, eu falei, para mim é um fenômeno de comportamento. Antinatural. Você está dizendo. Não, Felipe Neto está dizendo que é antinatural ser homossexual. Ele que acabou de dizer aqui. Eu estou dizendo que é um fenômeno de comportamento. Se é um fenômeno de comportamento, eu já disse, tem que ser estudado. O problema maior que eu acho sobre a homoafetividade no nosso século é o relativismo. É o relativismo, é a benção das grandes instituições que que sustentam com muito dinheiro a comunidade gay. Para mim é um problema muito sério também a igreja não pagar imposto. Mas a igreja paga imposto de outra forma, Felipe. Os membros da igreja pagam. Pagam? Pagam. Todos os membros de igreja pagam, são brasileiros. Mas a igreja não paga A igreja usa o seu dinheiro para construir santas casas. Você sabia que os hospitais... Sim. Você já ouviu falar de alguma santa casa que salvou alguém ou não? A gente vai falar... Deixa eu falar aqui. Você já ouviu falar de alguma santa casa que salvou alguém? Você já ouviu falar de que alguém entrou dentro de uma igreja e aprendeu a ser marginal? A igreja é o órgão que mais ajuda o Estado. A igreja tira pessoas da esquina, a igreja recupera pessoas. Eu sou um exemplo disso, eu fui drogado. A igreja também dá mansão para Silas Malafaia, dá mansão para o Bispo Macedo, dá mansão para fulano, dá mansão para ciclano. Se é criminoso ser rico nesse país, da forma que for, por que não caçam ele? Deve ter a questão do imposto de renda. Por que não caçam ele? Eu acho maravilhoso esse argumento. Inclusive o argumento dos próprios petistas para defender Lula. Se é crime, vá para cima, mas o Lula tá na portinha. Tomara! Tá chegando. Isso é um consenso que nós dois temos. Toque aqui. Nós vamos assistir isso, sentado aqui, Lula ser preso. Mas a questão do pastor Malafaia, a questão do Edir Macedo, se eles são ou não são, isso é questão de fórum íntimo deles. A Forbes divulgou, por exemplo, que o Silas era um dos homens mais ricos do mundo e não era. Não, dos pastores mais ricos do mundo. Mas não era. Ele foi porque colocaram uma fortuna que ele não tem, que no imposto de renda dele não está declarado. Não está declarado. Mas é imposto de renda. Procure o caminho das pedras. Feliciano, vamos lá. Eu sou um pastor pobre. A minha igreja tem menos de 200 pessoas e é no meio do mato. Lá na minha cidadezinha onde eu moro. Porque as pessoas geralmente quando vão falar do Feliciano é milionário, ele tem milhões. Não, eu tenho 200 membros numa cidadezinha. Eu adoraria ver igrejas, instituições religiosas como um todo pagando imposto. Eu acho que seria, no mínimo, justo. Veja só. No mínimo. É uma discussão. É uma discussão porque as igrejas exatamente não pagam imposto no nosso país, e se você permitir eu falar agora, sem a gente fazer nada de maneira jocosa, é por isso. A igreja é vista pelo Estado, ainda hoje, em todo o mundo, como uma entidade, uma instituição, talvez uma das poucas que ainda tem credibilidade. Existem casos pontuais. Em compensação, o microempreendedorismo hoje no Brasil emprega milhões de pessoas, Sim. Tira pessoas da pobreza, ajuda a família brasileira. A maioria dessas pessoas que estão aí vivem dentro dessas igrejas e só dão esse fator para a sociedade, para o Estado, porque são mantidas espiritualmente e emocionalmente. Eu estou falando do microempreendedorismo, tá? Microempreendedorismo, para quem não sabe, são as pequenas e microempresas, né, que são, de certa forma, uma das bases econômicas do Brasil e de qualquer país do mundo. Nos últimos 6 meses, faliram mais de 1 milhão de micro e pequenos empreendedores no Brasil. Por quê? Eu fui um microempreendedor. Eu fundei uma empresa com 4 pessoas e vendi com 100. Quando eu fundei essa empresa com 4 pessoas, eu pagava e paguei até o final 20% de toda a receita da empresa de impostos. Não era do meu lucro. Não era do que eu tinha que sobrava das minhas despesas. Não. Se eu ganhava R$1, eu pagava 20 centavos. No final era mais do que isso. Quando eu vendia, o faturamento da empresa já tinha atingido um determinado patamar, eu já pagava mais do que isso. Eu pagava em cima da minha receita. O empreendedorismo no Brasil é massacrado, destruído, completamente dilacerado. Concordo. As igrejas operam sem pagar imposto, se disseminam de maneira absurda. Eu sei, você diz sobre drogados, criminosos, etc. Eu não estou tirando a importância da igreja, hospitais, creches, óbvio que a igreja tem sua importância social. ONGs, eu sei que a igreja tem importância social. Mas você há de convir comigo que igreja virou negócio. Para muita gente. Para algumas pessoas sim. Algumas Felipe. Não, Feliciano. Algumas sim. Desculpa. Vou te dar o exemplo da minha, por exemplo. Eu cresci no subúrbio carioca. Deixa eu te dizer. Desculpa, deixa eu só finalizar meu pensamento. Deixa eu completar a minha aqui. A minha igreja, eu plantei ela na minha cidade, eu construí ela, eu dei ela para a sociedade, eu sou pastor da igreja, eu dizimo na minha igreja e eu não recebo um centavo da minha igreja. Existem pastores e pastores, você não pode medir todos por igual. Eu não estou medindo todos por igual. Eu não estou medindo todos por igual. Falta auditoria, falta fiscalização. E igreja virou negócio, sim.
Eu venho do Engenho Novo, um bairro pobre pra cacete do Rio de Janeiro. Eu vi, do meu nascimento, do momento que eu me tenho recordações, até os meus 22 anos, que foi quando eu saí de lá, o quanto proliferou igrejas dentro daqueles bairros extremamente pobres. E igrejas onde todo mundo conhecia a índole dos pastores. Não estou dizendo que eles são a regra. Eu não estou recriminando a religião. Essas igrejas recuperaram pelo menos um drogado. É óbvio que devem ter recuperado, Feliciano. Pelo menos um traficante. Isso justifica? Amigo, olha, não justifica crime. Nenhum crime se justifica. Obrigado. Mas essa igreja fez algo dentro daquele lugar. Eu espero que sim. Ela fez algo dentro daquele lugar que o Estado não conseguiu fazer. Mas o Estado precisa olhar. O Estado não pode simplesmente deixar a proliferação de igrejas continuar do jeito que está, sem pagar se imposto. O Estado não olha, porque ele sabe que o que essas igrejas fazem é infinitamente maior do que as pessoas pensam que elas fazem. Bom, foi esclarecedor, foi interessante, foi surpreendente em alguns pontos. Fico muito feliz de você ter aceitado e da gente ter vindo aqui debater. E vamos torcer para que daqui para frente as pessoas que foram influenciadas por esse vídeo se tornem menos agressivas, menos incisivas, que debatam com mais calma e com menos violência. Te desejo todo o sucesso do mundo. Eu não sei qual é a sua fé, mas eu quero que Deus te abençoe. Você é um jovem pungente. Você é líder de uma geração. Então, tudo que você fala reverbera. Então, seja o mais justo possível em tudo. Seja exemplo, porque minhas filhas te seguem. Maravilha. Então, como minhas filhas te seguem, eu falo, olha, eu vejo quem elas seguem. Então, você é descolado, você é pra frente, você fala o que pensa, apanha muito por causa disso também, né? Então, seja brilhante, seja pra frente, só não deixe Jesus pra trás. É o meu conselho pra você. Um aviso para as suas filhas que devem estar assistindo agora, eu posso falar palavrão porque eu sou maior de idade, eu já pago minhas contas, tá bom? Quando você morar debaixo do teto do seu pai, você se comporta do jeito que seus pais falam, tá bom? Viu aí, Karen, Kevin, as KKKs? Muito obrigado. Olha, Felipe, um abração, Valeu, sucesso.